Olá, pessoal. Boa tarde aí, todos sejam bem-vindos. Obrigado aos parceiros aí que estão vindo aqui disponibilizando esse momento para o nosso bate-papo. Estamos esperando a Bárbara chegar, mas já vamos iniciando por conta do horário, para a gente não ter atrasos aí. Então, a gente vai ter a seguinte dinâmica. Vou apresentar todos os palestrantes aí e a gente vai seguindo com um bate-papo. Fiquem à vontade para mandar perguntas aí no chat, que a gente vai estar repassando aqui para eles. Então, para quem não me conhece, eu sou recém-chegada na Via aí, eu tenho 6 meses de Via. Meu nome é Priscila, sou de BH e eu estou como SPEC aí em inteligência comercial. E aí agora eu vou começar. José Ernesto. O José Ernesto, ele com 10 anos de experiência no mercado de TI, ele ajudou na construção de softwares com qualidade e segurança em diversas áreas de negócio, como indústrias, bancos, financeiros, varejistas, entre outros. Bacharel em Ciências da Computação e mestre da Computação Aplicada. Parceiro aqui na Via, ajudou e ajuda a gente bastante aí, né, na construção de frameworks e automação. Bárbara, boa tarde, seja bem-vinda. A gente já está iniciando aqui com as apresentações, e aí vamos seguir com apresentações, depois cada um fala um hobby aí de cada um para a gente conhecer um pouquinho do outro lado que a gente não conhece aí do LinkedIn. José Correia atuou em alguns projetos em instituições como B3, Unibanco, Itaú, 7CM, não sei se falei correto, se tiver me corrigir. Isso, obrigada. Entre outros, antes de fundar, né, a Interaças, não sei se todo mundo conhece aí, mas é uma maior empresa de treinamento de teste de softwares aí do Brasil, contribuindo com a formação com mais de 30 mil profissionais e mais de 420 empresas. Samuel é líder hoje em engenharia e possui 6 anos de experiência em testes envolvendo aplicação web, API, mobile, nativo, híbrido e sites e desktop. Fundador da Agilizei, que a galera que está aí no Cypress, canal do Samuel tem muito material legal aí para gente. Uma iniciativa voltada, né, para qualificar os profissionais para atividades relacionadas à qualidade de software e automação. Então, lá no canal dele, a gente tem bastante conteúdo do Cypress que ajuda a gente aí no dia a dia. Bárbara, ela é consultora e especialista em qualidade ágil e teste de software com mais de 15 anos de experiência em TI, grande parte com agilidade em teste e automação, entusiasta da cultura ágil, DevOps e automação de testes. Colaborou também na escrita do livro Jornada DevOps, Jornada Ágil e Digital, dentre outros. Organizadora do livro Jornada Ágil de Qualidade. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, muito obrigada. Vou começar falando um hobby que eu tenho aí. Hoje eu tenho 2 hobbies, eu gosto muito de esporte, então nas horas vagas eu acompanho bastante futebol. Estou num momento muito feliz, meu time está para ser campeão aí, então mais tarde a gente tem jogo, se Deus quiser, domingo a gente grita é campeão. E também faço jiu-jitsu, já tenho uns 5 anos. Podem seguir aí. Show. Posso seguir aqui. Também gosto muito de futebol e, como dá pra ver aqui, gosto bastante de música também. Inclusive, já sou bem de casa na Via, né? E, inclusive, a gente já fez até rap no Cordel aí, em São Caetano. Bem bacana. Não sei quem vai agora. Vou eu na sequência. Então, eu já estou naquela fase mais pai, né? Então, eu estou naquela fase de... Sou pai de 4 filhos, né? De 26 a 14 anos. Então, quando a gente está com tempo livre, a gente acaba curtindo a família, fazendo um churrasco, curtindo o cachorro, né? Então, eu estou mais naquela fase. E aí, de hobby, o meu esporte é no computador mesmo, né? Eu sou daquela parte do jogo online, né? Eu gosto muito de jogo de estratégia, aqueles jogos de turno, tipo Civilization, Stellaris, então essa é a minha pegada. Massa, eu vou na sequência então. Eu me identifico com quase todos que falaram aqui, né? Gosto de futebol, gosto de videogames, gosto de música também, já fui músico durante um tempo. Mas para falar um hobby diferente que eu tenho, eu gosto também de bastante praticar esportes, né? E ultimamente eu tenho praticado bastante vôlei, né? Tem alguns finais de semana aí que chega a ficar umas 2, 3 horas ali com alguns amigos jogando vôlei e é bem legal, é algo diferente, divertido, e é um hobby que eu tenho aí, pelo menos nos últimos 2 anos. Bom, primeiramente, desculpa pelo atraso, né? Esqueci aqui a senha do meu Apple ID.
Acontece. Aí eu não consegui instalar a ferramenta, né? Coisa minha aqui. Gente, eu sou meio atrapalhada às vezes, tá? Vocês podem perceber. Bom, meu hobby principal, eu já fui uma pessoa de jogar muito, tá? Eu virava noites assim jogando na faculdade, parei com essa vida, parei total porque eu sou meio viciadinha, então se eu voltar eu volto com tudo, então eu sou aquele tipo de pessoa que não pode ir o primeiro gole, sabe? Então parei geral. Eu sou stepmother, ou seja, madrasta, né, de 2 meninas, né, uma de 16 e uma de 11, e estou aí na luta para conseguir ter o meu, né, ou a minha. Né? Então, tomara que eu consiga, né? Ano que vem talvez venha aí um bebezinho, né? Tô aí na luta. E gosto que não sou mal de jogar vôlei, mas jogo às vezes, só aos sábados. Mas a minha paixão mesmo é cantar, então toda semana aí a gente tá com... Meu marido é baterista, né? Então eu faço backing vocal na banda que ele toca. Então Isso merece um link, hein? Oi? Isso merece um link, hein? É. No YouTube pra gente ver. Gente, eu sou daquela assim que eu não sou profissional, eu tô aprendendo, tá? Então, desculpa, mas eu sou meio tímida com isso. Tô aprendendo, não sou ainda profissional. É um hobby, né? Eu acho que hobby você vai assim mais na diversão mesmo e vai aprendendo com a galera que sabe, né? Então é isso aí. Gente, muito obrigada aí. É legal conhecer esse outro lado de cada um, né? E aí vamos seguir aqui. Então, a ideia aqui desse painel, né? A gente falou sobre o futuro dos testes. E aí eu separei algum conteúdo, algumas perguntas para a gente ouvir a opinião de vocês, dar um conselho aí para a galera aqui da Via. E aí, igual eu falei no início, dúvidas vão mandando no chat que a gente vai levantando aqui para vocês. A primeira, que eu acho que é uma clássica que a gente já está aí acostumado a responder, que é o perfil do QA. A gente pode pensar na evolução, né? O QA de 1, 2 anos atrás com o QA aqui 1, 2 anos. Porque, igual a gente está vendo, a evolução do mercado está muito rápida, né? As coisas estão muito rápidas. A gente não fala do futuro em 5 anos. A gente fala do futuro em 1 ano, em 6 meses, assim, né? Então, qual é a opinião de vocês em relação ao perfil do QA, né? Do que foi, do que a gente está evoluindo daqui para frente? Olha só, vamos lá. Eu formo profissionais lá desde 2006, né? Então, acho que eu posso começar essa discussão dizendo que mudou muito, né? No começo era muito fácil, era muito simples, eram pessoas que tinham uma boa comunicação, pessoas que iam atrás, né, de conhecer, de aprender. E, principalmente a partir de 2013, começou a ter uma pegada mais técnica, a automação pegou forte. Lá em 2010, eu participei de um TDC, que a gente teve uma mesa redonda também, e que a gente imaginava que a automação ia demorar 10 anos, demorou 5, 3. Então, sempre que a gente prevê o futuro, é muito difícil, né? O futuro costuma dar um balde, né, na gente, e não evolui muito linearmente, aos saltos, né? Então, a gente viu que uma pandemia fez os cursos online crescerem muito, né? Muita gente nem cogita mais fazer curso presencial, tudo mudou, né? De trabalhando home office, então mudou muito. Então, eu acho que o profissional também mudou. Só que eu diria que ele é contratado pelo hard skill, pelas habilidades técnicas que ele tem, mas ele cresce pelo soft skill, pelas habilidades, né, como ser humano, na relação ali em equipe, no trabalho em equipe. Ninguém vai crescer trabalhando sozinho. Então, eu acho que o profissional tem um grande desafio hoje em dia, e daqui para frente, que não é aquela coisa, eu vou me especializar tecnicamente, ou nisso ou naquilo. Agora é tudo gente. É tudo, eu tenho que saber isso, e aquilo, e ter esse comportamento, e essa atitude. Então, o jogo subiu de nível. Também a minha opinião, né? Quando eu comecei lá na área de testes em 2014, não é tanto tempo quanto o José. José já dava aula há muito tempo quando eu comecei a trabalhar com testes. Mas de lá para cá, mesmo eu tenho 7 anos na área, a gente já percebe muita diferença, né? Hoje, por exemplo, tem vários alunos ali também e conhecidos que entram na área, como eu entrei na época, como estagiários, e essas pessoas hoje, elas já entram
precisando saber e às vezes executar coisas que eu fui aprender com 2 anos e meio de carreira, né? Então, de fato, subiu a régua e, ao mesmo tempo, aconteceu um fenômeno que é o seguinte, né? A automação de testes hoje no mercado é o que está mais em voga, né? 9 em cada 10 vagas pedem automação de testes. Só que aí começou a acontecer um fenômeno que é o seguinte: as pessoas começaram a estudar muito a automação de testes e pararam, ou começou a ficar um gap em estudos de técnicas de testes, em estratégias de testes. E hoje, né, e já dando um pouco de visão de futuro para o perfil de QA, o que está acontecendo é o oposto, né? A gente tem muita gente que sabe de ferramentas, que sabe automatizar testes, mas que não sabe o passo antes, né? E que é algo que hoje é muito necessário no perfil de um QA, né? Pessoas saber de estratégias, entender muito de produto, né? Então, os perfis de QA, hoje a gente vê o quanto é importante, por exemplo, que o QA tenha um domínio sobre o tipo de negócio que ele vai atuar, né? E-commerce, banco digital, delivery, né? E isso, num perfil de QA, hoje, junto com o que é mais pedido nas vagas, né? Que é a automação, testes web, testes de API, é o que está ficando mais em voga. E na minha visão, né? Acho que a automação hoje já não é mais algo que... já não é mais um diferencial como era há um tempo atrás, lá quando eu comecei na área, por exemplo. É algo que, na maioria das vagas, os recrutadores já consideram que a pessoa vai ter pelo menos uma noção. E esse diferencial, pelo menos do que eu venho percebendo no mercado, é justamente isso, é saber de estratégias, é ser uma pessoa, de fato, técnica, né? E técnica não é uma pessoa que sabe programar, a pessoa que sabe de vários frameworks, não, a pessoa que entende de técnicas de testes, né? Que olha a CTFL lá, né? Que às vezes a gente até acaba deixando meio de lado, mas que olha a CTFL e entende daquelas técnicas lá para colocar no dia a dia. Então, acho que evoluiu muito e muito rápido, Sim. Né? Mas é um desafio muito interessante do mercado atual. Eu concordo. Tem gente que não dá valor, né, Samuel, para essa é básico, né, para o feijão com arroz, mas isso é importante. E hoje, por exemplo, eu atuo como consultoria, né, para uma empresa americana, e quando eu entrei lá, foi justamente esse o diferencial que eu trouxe para o time, porque o time ele saiu de dentro do time de desenvolvimento, então ele sabia muito de ferramenta de tecnologia, mas ele não estava muito embasado em termos de técnica, princípio, conceito, porque saiu diretamente do time de tecnologia. Então, eles tinham muita ferramenta, mas não tinham o embasamento da parte de qualidade, né? Então, até você ir conversando e repassando isso para o time, foi algo que foi bem interessante, assim, o time começou a abrir os olhos para outras coisas que não conhecia, né? E aí outra coisa é com relação à priorização também, né? O que eu preciso automatizar primeiro, o que é o principal, como que eu vou cobrir o que é crítico do fluxo que eu preciso cobrir, em que nível de teste que eu preciso cobrir, o que eu não preciso cobrir, dado que o desenvolvedor já está cobrindo. Então, todos esses tipos de discussão precisam ser feitas junto com o time. Então, hoje, o profissional de teste, ele precisa ter uma maturidade também para conversar junto com o time. Ele não pode só ser uma pessoa que ele vai se isolar e fazer o teste de uma forma isolada. É exigido dele, muitas vezes, uma maturidade que, às vezes, ele precisa ainda trabalhar nisso. Porque, por exemplo, né, se a gente está falando de um profissional que está aprendendo automação, às vezes ele ainda não trabalhou os outros skills, né, as soft skills, skills de comunicação, habilidade, né, de poder se comunicar com o PM, com os desenvolvedores, né, ter uma linguagem um pouco mais técnica para poder, e até mesmo trabalhar um pouco da insegurança, né, para poder se comunicar com alguns desenvolvedores que têm uma linguagem um pouco mais técnica que às vezes assusta, sabe? Então, assim, até você trabalhar todas essas inseguranças, às vezes fica um pouco difícil você se comunicar. E muitas vezes o profissional de testes, ele se isola. E esse se isolar é muito difícil, porque
às vezes você acaba desenvolvendo testes que já estão cobertos em outras áreas do software, enquanto você não está focando naquilo que é importante, né? Então, a parte de comunicação também é importante, né? De você conseguir se comunicar para poder ter uma visão do todo, que muitas vezes o desenvolvedor ele vai pegar uma feature e vai conseguir desenvolver focado naquela feature, outro desenvolvedor em outra, mas você que está ali trabalhando com várias pessoas ao mesmo tempo, você tem uma visão diferenciada do todo, você está em contato com o PM, você tem uma visão diferenciada. Então, você sempre tem um valor a agregar para o time, né? Por mais que muitas vezes o próprio desenvolvedor desenvolva os testes. Porque, por exemplo, no cenário onde eu estou, os desenvolvedores também desenvolvem testes. E aí, se você for uma pessoa insegura, você vai fazer uma queda de braço com eles. Você vai dizer assim, não, peraí, né? Quem mexeu no meu queijo, né? Aquele livro, né? Não sei se vocês conhecem. Quem mexeu no meu queijo, ou seja, não, o teste sou eu desenvolvo. Não, sou eu que desenvolvo. E fica aquela guerra, né? Não, né? Cada um faz a sua parte, vamos conversar junto, o que eu posso cobrir, o que você vai cobrir, como que a gente vai trabalhar junto para melhor alcançar um nível de qualidade legal e também não inflar a ponto de ter uma suíte de teste automatizado que tenha muito tempo de execução dentro de um servidor de integração contínua. Né? Tem várias questões que precisam ser discutidas, não é só o profissional de teste que define, é o time como um todo, né? Se vocês deixarem, eu vou falar demais, então me cortem, pelo amor de Deus. Vou complementar, então. Mais do que atuar individualmente, né? Deveria ser exatamente o oposto, né? Porque o profissional de qualidade, cada vez mais, já era dito isso, né? Mas cada vez fica mais claro que ele é o elo de ligação entre a área técnica e a área de negócios, né? Porque ele consegue, de uma forma mais fluida, né? Por estar trabalhando nas duas frentes, né? Ora apoiando com análise, ora entendendo sobre o usuário, entendendo sobre as regras de negócio, ora entendendo sobre o código, vendo se os testes estão ok. Se o teste, por exemplo, o caso que a Bárbara citou, né? Se o desenvolvedor está criando os testes da maneira correta, né? De fato, é parte do papel também apoiar o time de desenvolvimento e o time de negócio, né? Não é simplesmente, vou lá, faço meus testes, crio os meus testes e tá feito o meu trabalho, né? Não existe mais aquela caixinha que nem existia antes, os silos, onde cada um ficava isolado, fazia o seu trabalho, entrega, vai para o próximo, né? Cada vez mais o trabalho ele é multidisciplinar, né? Onde várias mentes com visões diferentes, com pensos diferentes, né, conseguem chegar mais longe, né? Então, não é porque eu não conheço de teste, por exemplo, que eu não posso ajudar o testador a explorar os cenários de teste. Por que não parear, de repente, com um analista, com o seu PO, para explorar quais os cenários de teste que não foram vistos ainda? Porque um conhece muito sobre técnicas, como o Samuca comentou, e o outro conhece muito sobre negócio, né? Por que não explorar, né, enquanto está sendo pensada lá na arquitetura do software lá, junto, que é o que a gente faz em planning, né? Por que não apoiar o time de desenvolvimento a pensar numa solução, na hora que eles estão pensando na arquitetura, como é que vai ser aquela comunicação? Vai ser por serviço? Vai ser usando mensageria? Como é que vai ser isso, né? Entender isso também é parte do papel do QA, né? A gente vem com... ao longo dos anos, não estou há tanto tempo quanto o meu xará aqui, né? Comecei em 2010, mas a gente vem ao longo dos anos evoluindo o conhecimento sobre testes. Quando a gente começou, e uma coisa que eu vi, eu inclusive assistindo uma das apresentações do José, foi relacionado a publicações de livros, né? Acho que ele comentou um tempo atrás. Ele falou sobre, o livro vem. Quando o livro vem, ele vem a partir de um conhecimento que foi gerado anos antes, né? Então, o que a gente estuda hoje é algo que já passou. O que a gente vive hoje ainda vai ser escrito, né? Então, a gente tem que estar sempre em movimento, aprendendo coisas novas, né? Apoiando o time e sempre nessa evolução. O papel vai evoluir também e agregando novos conhecimentos. A gente não vai deixar de ter que usar técnicas de teste, de ter que pensar em cenários de teste. Talvez a gente escreva de formas diferentes, talvez a gente não escreva, né? As coisas vão mudar, mas aquilo que precisa ser feito, né, vai continuar sendo feito e acoplando novos conhecimentos em cima dessa base, né? Eu acho que a gente já entrou no assunto da continuidade da pergunta aí, que é a questão de ferramentas e processos, né? Eu acho que questão de processo é isso que a gente, assim, já começou a falar,
Mas o que vocês acham mais em questão de ferramenta, né? Porque processo o QA ali está com o perfil mais integrado com o time, está no elo, conhecendo um pouquinho do ágil, sendo mais exploratório, não esquecendo, né, a base dos testes, CTFL, a parte técnica ali, e, né, e como que vocês acham que vai ser a questão, assim, de ferramentas e processos daqui para frente? Igual questão de documentação, né? Para nascer a documentação, para nascer um livro, a gente teve que viver aquilo ali. Como que vocês acham que vai ser daqui para frente? Eu acredito muito que as ferramentas, elas vão cada vez ser mais objetivas, mais pragmáticas. Então, você tem um resultado, você quer um resultado. Então, a ferramenta que você conseguir entregar esse resultado com o menor esforço possível, então a gente vai ver vários frameworks com reaproveitamento de bibliotecas, com reaproveitamento de código, que você escreve pouco ou até nem escreve, surgimento de ferramentas que você trabalha com base em desenhos, em diagramas. Então, acho que tem muita coisa aí que vai passar a tornar mais prático, né, o trabalho, e isso vai mudar, inclusive, essa concepção do automatizador, né? Aí volta no que o Samuel estava falando, de que eu preciso conhecer técnicas de teste, porque uma parte da inteligência da automação, ela vai estar na própria ferramenta. Então, existem várias soluções começando aí no mercado, algumas já sinalizando nesse sentido. Então, eu preciso entender o que é um bom teste, né? Qual é o teste que eu quero fazer, também como a Bárbara falou de priorização, né? E porque a ferramenta, ela vai resolver. Não estou dizendo para você não fazer seus cursos de automação, o pessoal que está assistindo, né? Ainda tem chão, a gente está falando de tendência, né? Então, hoje, você tem muito sangue, suor e lágrimas, né? Para sua automação, mas lá na frente a gente vai ter muitas soluções codeless, né? Então, assim como a gente vê uma tendência do desenvolvimento também de enxugar alguns processos de desenvolvimento e programar o que tem de diferente e não o comum, eu acho que a gente vai ter alguma coisa assim. Isso vai influenciar o próprio processo de teste. Então, a gente vai ter um movimento engraçado, é um pêndulo, né? Então, a gente era conceitual, aprendeu automação, agora aprendeu automação, tem que voltar ao conceitual. Então, fica esse movimento pendular, né? Eu acho que os processos e a automação vão seguir aí se complementando. Sobre ferramentas, eu concordo 100% com o que o José falou, e eu tenho percebido que a grande maioria das ferramentas, elas, principalmente de automação, por exemplo, para testes web, de certa forma, elas são cada vez mais semelhantes, né? E alguns conhecimentos que a gente precisa ter para usar, independente da ferramenta, é que estão começando a ser cada vez mais a serem similares entre essas ferramentas, né? Então, por exemplo, a gente tem há uns 2 anos atrás, aí sim estava surgindo Cypress, né? Playwright nem existia, Puppeteer era ainda uma descoberta, né? Hoje tem Playwright, tem Selenium 4 que saiu há pouquíssimo tempo, tem o Cypress em voga. Então, em ferramentas, eu imagino que a gente vai seguir evoluindo, né? Sempre numa pegada de ser cada vez mais específico para conseguir entregar melhor e com mais velocidade, né? Principalmente porque os devs estão cada vez mais conseguindo colocar no próprio processo, né, de desenvolvimento atividades de testes, né? E pegando um exemplo do Cypress, por exemplo, ele foi desenvolvido por devs front-ends. Então, ele já foi uma ferramenta pensada para realmente tornar a vida das pessoas mais produtiva, né? Então, o que possivelmente vai acontecer os produtos e os softwares vão começar a chegar mais preparados, mais testados, e os QAs, né, vão novamente começar a ter que voltar para a parte conceitual, tá? E agora, qual lacuna que eu vou preencher aqui dos testes que faltam, né? Qual que vai ser a minha contribuição aqui? Antes eu esperava o software ficar pronto, ia lá, testava tudo, e depois que eu testava, eu ia lá, automatizava. Agora eu tenho que contribuir antes, né? Tem que fazer o shift left, tem que contribuir antes lá na concepção do produto. Agora o produto já chega automatizado pelos devs. Então, eu imagino que, além de ter essa evolução nas ferramentas, a gente vai ter algumas ferramentas novas para problemas que talvez a gente ainda nem sabe que vai ter. Porque por ter essa mudança de mentalidade, por facilitar essa vida, principalmente
dos devs e das coisas chegarem diferentes e em momentos diferentes para a gente testar, eu acho que a gente vai começar a ter problemas, num bom sentido, né? Que vão demandar ferramentas novas aí no mercado. Eu concordo também. Eu acho que uma das coisas que o CTFL também ajuda, né? Vamos lá, é você poder categorizar também o tipo de ferramenta, né? Não só o CTFL, mas o ISTQB como si. Quando você vai lá na parte de certificação, você tem a parte do TTA, né? O Technical Test Analyst. E aí você fala lá de ferramenta estática, ferramenta dinâmica, ferramenta disso, ferramenta daquilo. Você vai em um mundão de ferramenta lá. E aí você começa a entender para que serve cada tipo de ferramenta, você começa a categorizar. Então, aí, por exemplo, né, eu estava pesquisando sobre ferramenta de segurança, né, e tem assim, um mundão de ferramenta de segurança que dá para você rodar na servidor de integração contínua, né. E aí eu comecei a me perder naquilo lá, falei, nossa, o que eu vou colocar rodar, né, na esteira para poder ajudar a galera a pensar em segurança, né. E aí, lendo um artigo de uma das ferramentas, eu descobri um dos termos lá. Aí deu um estalo. Eu falei, puxa, por que eu não pensei nisso antes, né? Por que eu não pensei em ir lá, voltar no manual de referência e realmente pesquisar quais que são as ferramentas, qual que é a base que eu preciso, que tipo de ferramenta que eu preciso, e dentro dessa base eu procurar quais são as ferramentas que se encaixam nisso. Se eu preciso de uma ferramenta para análise estática de segurança, ou se eu preciso de uma ferramenta de análise dinâmica de segurança, ou seja, para varrer o código e para procurar vulnerabilidade no código de forma estática, ou seja, sem a execução do código, ou se eu preciso de algo que seja dinâmico, ele varra realmente todos os requests ali da HTTP ali da página ou da API e eu vá procurando realmente, né, como um sniffer ali, vá procurando e tal. Aí é que eu comecei a adentrar mais naquilo. Então, olha só como é interessante. Se você ter realmente essa base conceitual e mais a ferramenta, é onde você começa a se diferenciar no mercado. Porque daí você começa a apresentar para a empresa uma solução muito mais completa. Uma solução onde você está pensando de uma forma global, você está trazendo um resultado para a empresa e você está, digamos assim, entre aspas, evangelizando a galera, sabe? Tipo, se você apresenta algo que, em vez de a galera estar se matando lá para pegar uma ferramenta e tentar aplicar de forma manual um teste de segurança lá, você consegue colocar um teste de segurança na esteira, gerar um relatóriozinho, e o pessoal vai organicamente aprendendo com os testes lá do reporte o que está acontecendo ali. Então, você tira um pouco a carga das suas costas, entende? Então, eu acho que a gente, como o pessoal da área de teste também, às vezes a gente quer carregar o mundo nas costas, entende? Às vezes a gente quer resolver tudo, às vezes a gente quer... Não, eu tenho que fazer performance, carga, segurança, estresse, e automação, e acessibilidade, eu quero fazer tudo, mas às vezes a gente precisa pensar assim, não, peraí, como que eu posso, de alguma forma, né, pensar em jogar essa responsabilidade para a galera? Tipo, de repente, se eu implementar uma ferramenta, ensinar o pessoal a usar e tentar dar o caminho das pedras, se eu tiver um time pequeno, que é o meu caso, né, o meu caso lá no meu cliente, se a gente tiver um time pequeno, de que forma que a gente pode disseminar esse conhecimento, deixar a galera se virar e tentar ficar mais no suporte, entende? E aí deixar as tretas para a gente resolver, entendeu? Deixar o grosso para a gente resolver, deixar a parte de organização, de estruturar, sabe? Então, às vezes a gente precisa dar um passo para trás e pensar se a forma que a gente está fazendo as coisas não é carregar o mundo nas costas, entendeu? E às vezes a gente se estressa muito, se sobrecarrega por causa disso, porque a gente acha que a gente tem que resolver o mundo e a gente não tem que resolver o mundo, né? Eu tenho essa tendência, gente, então...
eu tenho que o tempo inteiro estar me policiando por causa disso. Acho que a Bárbara comentou agora é muito importante. Enquanto ela estava falando, eu estava pensando nisso. Quando eu fiz a minha primeira automação, né, o que foi que eu pensei? Olha só, eu sei desenvolver, eu estou trabalhando com testes, e eu descobri que eu posso usar esse meu conhecimento para facilitar alguma atividade que eu tenho. Né? Então, eu estou falando de automação, não automação de testes. Né? Qualquer automação. Né? Como que surgiram as ferramentas? Como que surgiu lá o Selenium e IDE? Foi para facilitar o trabalho de automação. Como que surgiu o Selenium? Foi para facilitar o trabalho de automação. Como que surgiu o Cypress e o Playwright? Foi por quê? Porque a gente precisava facilitar ainda mais, ajudar o time, ajudar as pessoas, né, a executarem seu trabalho de forma mais eficiente. Por que surgiu CI, CD, todas essas técnicas que a gente usa hoje? Foi para diminuir o esforço e facilitar o trabalho. Então, é fato de que todas essas evoluções e tudo que vem pela frente, isso que o José também comentou, né, sobre inteligência artificial, sobre a parte de recomendação, né, de análise, né, e tudo isso vem para facilitar o nosso trabalho, para tirar o peso de coisas que são, que a gente chama de operacionais, né, que são coisas que são repetitivas, que cansam, que fazem a gente, às vezes, até chegar no fim do dia e, de novo, isso aqui, né, para que a gente consiga ter tempo para fazer as coisas que realmente nos fazem sentir aquela vontade mesmo de atuar, de resolver os problemas, né? Que é o que a Bárbara diz, cara, eu quero descobrir por que aquele problema está acontecendo, por que quando eu rodo na versão XPTO lá, ele está dando um problema que só para aquele tipo de usuário com aquele dispositivo acontece, né? Como que a gente descobre isso? Para te poder pensar num fluxo que durante a planning, durante o desenvolvimento, ninguém pensou, né? Poder ter esse tempo criativo para conseguir trabalhar, né? Então as ferramentas vêm para nos ajudar e vão vir cada vez mais ferramentas com as novas tecnologias. Agora tem a IoT cada vez mais forte também, vão existir muitos testes com arquiteturas mais complexas, com mensageria, né? Com várias coisas que ainda, na grande massa, ainda não são parte do dia a dia de um QA, mas vão ser, né? Então, essas coisas vão vir, sim, junto com novas ferramentas que vão nos ajudar também a executar esse trabalho. Beleza, obrigada aí. Então, eu vou selecionar algumas perguntas, nosso tempo está passando muito rápido. Eu tinha mais perguntas planejadas aqui, mas agora está com bastante pergunta. Eu vou fazer 4 perguntas e uma para cada um, vocês ficam à vontade para responder aí. A primeira é, do Jonas, o futuro do QA está nas comunidades, então? Compartilhando, interagindo com os colegas? Olha, eu sou suspeita, vou ter que dizer que sim, né? Porque eu sou rato de comunidade, então eu vou ter que dizer que sim, tá? Não vou falar mais nada. Quer complementar, Samuel? Eu vou ter que dizer que sim também. Não, brincadeira. Eu não diria que o futuro, eu diria que o presente já, tá? Porque hoje em dia, vamos lá, vou dar um passo atrás, tá? Se você está em um time, por exemplo, e você é muito bom, tá? Mas ninguém sabe o que você sabe fazer, você vai ser só mais um ali naquele time. Agora, se você contribui com outras pessoas do time e usa o que você sabe para contribuir com outras pessoas, aí você se destaca e faz muito mais diferença. O time consegue performar mais. A diferença é que quando você não está fazendo isso no seu trabalho, você está fazendo isso, independente da forma como é chamado hoje, né? A gente tem vários nomes que usam, fórum, comunidade, enfim, mas você está trabalhando em comunidade. Isso já é algo que já sempre funcionou melhor assim, né? Conhecimento construído em comunidade, contribuições, a galera participando ativamente, participando de eventos organizados por comunidades ou por organizações. Então, não só o futuro, tá? Mas o presente eu acho que já está muito forte em estar presente e contribuir com as comunidades. Então, essa é a minha contribuição. Vou fazer só um complemento rápido. Isso não significa, né, que você
que está assistindo o Jonas, o próprio Jonas fez a pergunta, né? Que você precisa virar um blogueiro, youtuber, para participar da comunidade. Não, como o Samuel falou, se você ajudar o seu colega do lado, você já está ajudando a comunidade, né? Então, é essa troca que é importante, assim, entendeu? Eu prego bastante também o pensamento da entrega do time em geral, né? Não é só para mim, é para o time todo. E seja o QA do colega do lado do time, ou seja para vocês, ou seja para um dev, para um front, é pensar na entrega como um todo, né? E é importante contribuir. Vamos lá para mais uma. A Luana perguntou: pessoal, o que vocês acham que será o futuro dos testes de API automatizado? Acha que existe alguma linguagem ou framework mandatório no futuro? Eu acho que frameworks em geral, né, eles vão mudando. Eu acredito que ferramentas que você faz teste de API mais por configuração, como Post, como SoapUI, elas estão diminuindo de interesse, porque você não consegue com facilidade integrar uma pipeline, e qualquer framework, você pode ter o REST Assured para Java, você pode ter o PyRest ou requests para Python. Aí eu acho que a tendência é mais você ir para um lado meio programático, e eu diria que as pessoas, para quem ainda não mexeu, vai se surpreender como é simples, tá? Então a gente normalmente fica no conforto, né, de ter uma telinha, mas quando você vai ver quantas linhas você tem que fazer para fazer um post, um get via código, você vai falar assim, caramba, isso às vezes é mais rápido do que eu ficar lá configurando um monte de telinha para rodar uma massa, tirar um log, enfim. Então eu acho que os frameworks vão mudar, até porque sempre vai surgir um novo player, né, um novo jogador aí no playground, né? Mas eu acho que esse caminho de fazer, por enquanto, esse caminho de você criar um script, ele vem se você ter uma aplicação que você configura. Acho que a tendência é continuar assim por um bom tempo, né? Um complemento? Ou todos concordam aí? Gênero, número e grau. Exatamente. Vamos lá para mais uma. O Henrique perguntou sobre os testes de unitário dos devs. Vocês veem como algo produtivo também criar um processo, estrutura dentro da ferramenta da empresa para os devs entender, criar e executar os testes unitários para garantir os 90% da qualidade do desenvolvimento? Olha, quer se responder, Sara? Não, pode ir. Então, assim, ó, eu já trabalhei de uma forma que a gente tinha muito cenário de teste baseado em dados, né? Não que eu fui lá, botei a mão e desenvolvi o teste unitário, mas eu ajudei o desenvolvedor a definir uma matriz de teste case junto com ele, baseado em dados, tá? E aí depois ele entregou os test cases tudo com teste unitário, tá? Então, no final das contas, eu contribuí com o teste unitário, mas mais no sentido de ajudá-lo a pensar em todos os test cases que precisava, né? Aí depois ele trabalhou sozinho, né? E depois ele viu o valor, né, no trabalhar em pair, né? E aí teve uma outra entrega onde ele precisou pensar sozinho em todos os test cases. E aí ele me chamou, abriu o código e ele disse: Bárbara, pensei em todos esses cenários aqui. Você consegue ver algum cenário adicional que eu não estou conseguindo ver? Aí eu revisei junto com ele, fiz um code review, olha, eu estou vendo esse test case. E aí nós escrevemos juntos mais 2 test cases. Eu acho que quando você trabalha em pé, a gente sempre ganha. Eu não vejo que é nada que... Eu acho que não está escrito em pedra, não, sabe? Eu acho que a forma que funciona é a forma que é legal. Simples assim. Que eu iria falar sobre... Teve alguns termos ali que ficaram um pouco... que eu fiquei um pouco em dúvida, né? Tipo, da parte de ferramenta, dentro da ferramenta da empresa, dos 90%. Eu vejo que tem duas diferenças, tá? Tem duas coisas importantes. Cobertura de cenários e cobertura de código. Isso é importante dividir. Cobertura de cenários, a gente pode estar falando de cenários de aceitação, a gente pode estar falando de testes não funcionais, a gente pode estar falando
de testes que vão estar em uma ferramenta de gestão de testes, caso seja esse o caso, né? Nesses casos, não sei, na minha experiência, eu não acho que é tão produtivo a longo prazo manter o tracking, se for manual, né, de o que está cadastrado lá na ferramenta de gestão de testes, com o que está sendo desenvolvido de testes a nível de unidade. Tá? Porque normalmente, testes de unidades, a longo prazo, a tendência é que passe da casa do milhar. Né? Então, a longo prazo, imagina, quando você mudar uma funcionalidade, você vai ter centenas de testes que você vai precisar mudar no seu código, né? E você vai ter mais um outro lugar, né? Uma segunda fonte da verdade que você vai ter que dar manutenção. Então, de forma manual, isso acaba ficando um pouco inviável, né? Agora, se isso for, por exemplo, tem um termo que a gente chama de quality gate, né? Que é alguns parâmetros que a gente vai definir com cobertura de código, execução de pipeline, enfim, se o nosso código está apto para ir para produção ou não, né? Nesses casos, eu acho que é interessante, mesmo tem casos que a empresa exige ali um compliance, né, de um percentual de testes passados, mas eu acho que mesmo que a empresa não tenha, eu acho que é interessante, se o time tem a cultura de desenvolver testes de unidade, que o time crie acordos, né? Tipo, ó, quando a gente for desenvolver uma nova feature, vamos tentar manter pelo menos esse percentual de cobertura de testes nessa nova funcionalidade aqui. Até se é um time que ainda não faz teste de unidade, né? Não precisa parar de desenvolver agora 3, 6 meses aí para recuperar tudo que nunca foi testado de forma unitária. Não, pega a funcionalidade nova que vai ser desenvolvida, faz um acordo entre o time e define ali um percentual mínimo. Eu acho que só essa observação talvez ajude a pergunta ali, não lembro o nome da pessoa que perguntou, tá? Mas essa é a diferença, né? Cobertura de cenários e de código. E lembrando que cobertura de código é cobertura de linha, né? Então, por exemplo, se em uma linha você tem vários operadores lógicos e essa ferramenta ela vai varrer uma vez aquela linha, pode ser que ela não esteja cobrindo os diversos operadores lógicos de uma linha só. Então, por isso que muitas vezes você encontra bug mesmo se você vai lá, 100% de cobertura de código, você pode encontrar bug. Por quê? Porque em uma linha de código você pode ter vários A's e O's ali, e a ferramenta vai passar ali, cobriu uma vez, mas não cobriu todas as variações dos operadores lógicos, né? Então, não, e mesmo que a ferramenta você configurasse ela para olhar, sei lá, cobertura de caminho, que seria uma cobertura mais ampla, muito mais ampla, né? Ela ainda não perceberia também se está faltando alguma coisa. Então, aquele número 100%, ele nunca vai ser 100%. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Tem que lembrar disso, né? Vamos lá para mais uma. O Sidney perguntou, qual é a opinião de vocês sobre doutorado na área de qualidade? Eu vou complementar um pouquinho essa pergunta, não só doutorado, tá? O que vocês aconselhariam aí para a galera se especializar aí na área de qualidade? Eu começaria pelo inglês. Eu acho que se a pessoa não tem ainda inglês, eu acho que é um bom ponto de início, né? Porque para cada artigo, cada post em português, você vai ter 12, 15, 20 em inglês. Então, se você ainda não tem essa facilidade, isso vai te dificultar. Existem algumas pós-graduações que podem ser mais interessantes, outras são muito conceituais, então é legal você, no LinkedIn, procurar conversar com os ex-alunos, o que a pessoa achou, como que funcionou para ela. Tem boas e tem umas bem ruinzinhas, tá? Então, não embarca em qualquer coisa direto, vai lá perguntar para as pessoas, né? O que elas gostam, o que elas acham. Você tem hoje a possibilidade de montar a sua pós, né? Então, hoje diferente do que era antes, que você não tinha muitas opções de treinamento, você tem aí umas 50, 60 criadores de conteúdo que tem um curso, ou escolas, né? Então, você hoje pode montar tipo uma praça de alimentação, né? Sabe? Poxa, eu gosto muito do Whopper, do Burger King, eu gosto da batata frita do McDonald's, eu gosto do Sundae, do milkshake do Bob's.
Antes você ia ter que pegar 3 filas, ia custar caro pra caramba. Hoje em dia, está tudo muito mais acessível, né? Você tem curso aí, tem promoções, né? Tem um Black Days na Interacisa, né? Então, vai lá. Mas, enfim, você pode comprar barato cursos, tá? Então, o que antes você gastava para aprender com uma pessoa, talvez hoje você consiga aprender com 10, né? E só não faz uma coisa, pelo amor de Deus. Não fica colecionando login, sabe? Tipo, se inscreve em 10, 20 cursos, porque é de graça, porque é barato, não termina nenhum, não aplica nada. Curso é assim, você se matricula, faz de verdade e vai aplicando no trabalho, senão não faz sentido. Então, eu acho que é interessante. No caso de mestrado, doutorado, no Brasil, tem muito a ver com a sua vontade, né? Mestrado tem a ver com a sua vontade de dar aula numa universidade, é para isso que no Brasil serve fazer mestrado, o doutorado para você ser pesquisador, o que pode ser interessante. Às vezes não se limitar só ao Brasil, existem limitações, ainda mais com o que está sendo feito com a ciência no país, né? Existem muitas limitações que você pode fazer como pesquisador, mas de repente o inglês, mais o mestrado, doutorado, você acaba indo para outro país, né, que tem um investimento, você pode desenvolver uma ferramenta, então depende muito da sua vontade, né? E da sua garra, né? Ter projeto pessoal também no GitHub, em alguma plataforma pública é legal, tá? Porque eu já consegui também vaga de emprego, né? Quando eu comecei na automação por causa disso, a pessoa não queria me dar a oportunidade, né? E aí eu fui lá chorando e mostrei todos os meus projetos que eu já tinha feito de automação, e aí ele olhou os meus projetos e aí ele decidiu me dar uma chance. Então é importante você ter, né, principalmente para quem está começando, é importante ter alguns projetinhos, né? E a outra coisa é também você focar em entregar algum tipo de resultado, né? Então, por exemplo, se você tiver entregue algum tipo de resultado para a empresa, né, anota isso, né, em algum lugar, porque a gente esquece, né, gente? A gente vai trabalhando, vai fazendo as coisas, a gente esquece. Então, anota no seu caderninho, coloca lá no LinkedIn, coloca no seu currículo, e vai guardando isso de recordação, até porque a vida tem altos e baixos, e quando a gente está na bad, é bom lembrar, né? Então, é bom lembrar o que a gente fez para a gente poder se reerguer de novo, né? Eu já fiz isso, né? Às vezes eu estava na bad, aí eu olhei lá, não, espera aí, você já fez isso, isso e isso. Bola, levanta a cabeça, bola para cima, né? Vamos lá que você consegue de novo. Para a gente encerrar aqui o nosso tempo e também não atrasar, eu vou direcionar essa para o Zé Correia, porque eu sei que ele tem tempo aí. Então, todos ficam à vontade para complementar. Quais mudanças que marcaram 2020, 2021, o impacto delas para o futuro? Eu acho que muito aquilo que a gente conversou lá no início, né? Então, a gente trabalhava em escritórios, lembra? Então, eu acho que isso é uma mudança enorme, né? Então, o home office ele veio para ficar, e como também a gente vê até como um benefício, né? Muita gente vê como benefício se livrar aí do deslocamento. Tem muita oportunidade de emprego agora fora do Brasil, então a gente tem uma pressão trabalhista enorme de gente saindo todo o tempo para outros mercados. Tem muita gente ficando no Brasil, trabalhando para fora. Isso está levantando os salários, então eu acho que nunca teve tão bom para quem trabalha em testes, em termos de remuneração, oportunidades, só que aquilo que o Samuel falou, né? Subiu. Então, você tem que se preparar muito mais. E você praticamente hoje em dia é um super-herói, né? Você ganha bem, mas você tem que ser fantástico na comunicação, nos frameworks, e está sempre estudando. Então, é uma pressão muito grande para o profissional. Então, a gente vai ver também muita gente sofrendo aí pelo burnout, né? Porque você acaba sendo muito cobrado, se cobra muito, né? Então, a gente tem uma tendência a gente perceber mais oportunidades, o mercado crescendo, pagando mais, a gente tendo que estudar mais, mas a gente tendo que saber lidar também com essa demanda para não ficar doente. A gente vai ver muita gente se afastando porque a gente está hoje num momento de alta performance. E eu enxergo que
O mercado de trabalho nos próximos anos vai exigir essa alta performance. Imaginem quando a gente começar a ter revoluções, porque a gente vai ter revoluções em breve, de inteligência artificial, novas tecnologias, novas ferramentas. Agora o metaverso, quem está pensando aí? Quem não pensou, como que eu vou testar o metaverso, né? Cadê meu óculos, né? Então, vem um monte de coisa pela frente. Então, eu acho que o que marcou foi essa transformação. A gente deu um salto de 10 anos em um ano ou dois. A gente saltou 10 anos. A gente estava lá em 2019, 2020, e agora a gente está no equivalente de 2030. Tanto na organização do trabalho, né? Cresceu a automação, integração contínua, a forma de trabalhar remoto, colaboração. A gente descobriu que podemos estar juntos estando separados, e isso não diminuiu a produtividade, aumentou. Então, eu acho que tudo isso, né? Então, aprendemos a estudar online, aprendemos a usar 2x, né? Então, está todo mundo vendo vídeo de 2x, 3x, né? Então, eu acho que realmente houve uma mudança no profissional, nas oportunidades, tudo cresceu, tudo mudou de cenário. E o que a gente precisa encontrar é um equilíbrio. Equilíbrio na nossa vida pessoal, na nossa saúde, equilíbrio no convívio, né, familiar. Como a gente começou falando de hobbies, né? Ter alguma coisa que você extravasa, que você, enfim, é feliz fora do momento ali de trabalho. Então, eu acho que é isso que a gente tem que procurar. Eu acho que a gente teve um salto em vários aspectos, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não transformar um grande momento numa tristeza depois, né? Ou seja, como a Bárbara falou, a gente às vezes está num momento muito bom, daqui a pouco vem um momento ruim. Então, precisamos de equilíbrio. Acho que é esse o ponto. Eu falei disso, José, porque eu passei um pouco disso no mês passado, tá? Eu tive que dar um passo atrás porque eu estava chegando nesse ponto, entende? Então, eu tive que buscar, dar um passo atrás, parar com tudo, saúde mental, né? Fazer atividades ao ar livre, pausas, academia, buscar ter, sabe? Então, eu tive que reestruturar minha vida para poder voltar. Você vê que eu não estava conseguindo me concentrar, minha memória estava falhando, eu não estava nem conseguindo, assim, ler as coisas na tela do computador. Então, até uma dica para você que está aí do lado, se você está sentindo que você não está conseguindo, a sua memória está falhando, a sua concentração está falhando, já é um aviso que você precisa procurar um neurologista, tá? Não é nem um psiquiatra, porque eu achei que eu estava ficando doida, gente, que é sério. Eu achei que eu estava com depressão e tal, não sei o que, não, é um neurologista, tá? Porque era uma estafa mental. Então, existe uma medicação que você toma para que você possa, seus neurônios, as suas conexões neurais possam realmente estar em ordem, tal. Você procura, faz alguns exames, e ele vai te orientar qual que é a alimentação adequada, qual que é a sua rotina adequada, o que você precisa fazer para você colocar a sua saúde mental em ordem. Isso aí é importante, tá, gente? Então, cuidem também da sua vida, que é o mais importante, né, do que trabalho, que é o que eu estou fazendo agora. E se eu puder complementar, né, observe também a sua rotina, né, como o próprio José falou, né, a gente teve uma mudança bem grande, né, de atuação, né, a gente fica quase que 100% do tempo em casa, né, então é muito fácil se descuidar e ao invés de fazer 8 horas e meia, fazer 11, 12, 15 horas, muito fácil. Por quê? Porque tu já está em casa, só vai ali, vai na cozinha, pega um negócio para comer e volta, né, então é importante cuidar de si, né. Quem aqui nunca ficou aqui afundado no trabalho e aí, de repente, quando viu, já passou 4 meses e nunca mais foi num médico, num dentista, num psicólogo, né? Parou de cuidar de si, né? Então, é importante também olhar para si, né? Entender como que está a sua rotina, se está equilibrada, né? Como a José comentou, se você faz as coisas que você gosta ainda ou está só trabalhando, né? Porque só trocar horas de vida por dinheiro também não vale a pena lá na frente, né? Então é importante ter esse equilíbrio e qualidade de vida. Vou agradecer o José Correia, porque eu sei que ele tem um horário agora. Muito obrigado. Os demais, se puder ficar, a gente tem mais perguntas.
Vamos mais uns minutinhos aí. Até o Júlio chegar. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado Valeu. pelo convite. Obrigada, Obrigado, foi um José. prazer. Tchau, tchau. Então, vamos seguir aqui. Tem mais perguntas até o Júlio chegar aí para a gente falar de um assunto que começamos a citar aí, questão do futuro aí, pensando em IA, em automação, como é que eu vou testar essas coisas. Tem uma pergunta aqui do Fernando, que é o seguinte: assim como tivemos alteração na forma de escrever cenários de teste, passo a passo para BDD e Gherkin, acreditam que em breve teremos uma outra técnica de escrita de cenários? Silêncio. Polêmica, é polêmica, né? Pode Essa- ser. Vou dar minha opinião, tá? Eu acho... Desculpa, Bárbara. Pode falar. Tá. Assim, eu acho que já existem, né? A minha resposta seria, já existem. E a maioria das técnicas são técnicas que existem há bastante tempo, inclusive, tá? A forma como a gente vai entregar, como vai ser o entregável final, aí a gente pode definir ali um padrão, pode ser Gherkin, se faz sentido para o time, mas as técnicas que a gente vai usar para definir o que vai ser testado, elas já existem, né? Uma boa fonte disso é a CTFL, tá? Mesmo que, por exemplo, em termos de vagas, hoje em dia poucas vagas pedem, né, uma certificação específica, né, mas se a gente for olhar os requisitos da vaga, vai estar lá, entender sobre definição de técnicas, entender sobre técnicas de testes, entender sobre estratégia de teste. Algumas dessas coisas vocês aprendem através das certificações. Então, apesar do título não ser algo que é exigido pelas vagas, pouquíssimas vagas mesmo exigem o título, as técnicas, né? Se a gente bater, né, a maioria das técnicas e descrições das vagas, muitos desses conhecimentos a gente vê nas certificações. Então, a minha sugestão seria, em termos de técnicas de testes, o Fernando, né, perguntou. Então, em termos de técnicas de teste, Fernando, acho que uma boa fonte seria dar uma olhada na CTFL, cara, e tenta aplicar. Acho que o principal é isso, né? Dá uma olhada lá na CTFL, não olha com um olhar de tirar a certificação, mas olha com uma visão de, cara, eu vou pegar isso aqui e vou aplicar no meu dia a dia. Hoje eu uso Gherkin e BDD aqui, mas, cara, pega um outro sisteminha, tem vários sisteminhas de exemplo aí, ou pega um ramo de negócio, tipo, eu vou simular aqui como se eu estivesse fazendo uma análise para uma funcionalidade de um e-commerce e aplica essas técnicas. E aí você vai ver que tem bastante coisa legal aí que você pode usar para enriquecer o seu portfólio de conhecimento. Acho que passo a passo. Sim. Só vou comentar rapidinho. Acho que passo a passo, BDD, critério de aceite, mapa mental, existem várias formas já de se pensar o teste. Vão existir ainda ferramentas que podem nos auxiliar até a pensar em conexões que talvez a gente não pensaria através de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, né, com cenários que talvez a gente não pensaria olhando para o sistema, né. Mas qual que é melhor, qual que é pior, se vai ter uma nova, acho que só o futuro mesmo vai nos trazer mesmo, né? E como o próprio Samuel comentou, né, é importante a gente conhecer a base. O que essas técnicas, esses métodos têm em comum, né? O que eles fazem igual? Né? Eles ajudam o time a entender mais sobre a aplicação, entender mais sobre o negócio, deixar mais claro aquilo que precisa ser desenvolvido, né? Aquilo que precisa ser validado, né? Sob o ponto de vista do usuário. Então, independente de qual delas você está utilizando ou você for utilizar, o importante é qual é o benefício e o que de fato aquilo traz de valor para o seu time. Gente, eu preciso encerrar aqui, o papo tá bom e polêmico, mas a gente tem horário, o Júlio chegou aí e ele tem horário. Desde já vou agradecer, Zé Ernesto, Samuel e Bárbara. Muito obrigada aí por toparem e vamos seguir aqui por conta de horário, tá bom? Obrigada, gente. Tá bom, Valeu, galera. obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo, Júlio. Tchau, tchau.
Então, Júlio, seja muito bem-vindo. Obrigada aí por ter topado estar com a gente. Eu estou aqui representando a Via. Eu sou Priscila Specht, que é aqui na Via. A gente combinou que eu vou estar falando de você, do seu mini bio, e você depois fala um hobby e já pode seguir aí com a sua apresentação, beleza? Para quem não conhece o Júlio, né? O Júlio é conhecedor de teste de software e possui experiência com práticas e teste de aplicação web, desktop, mobile e serviços, é formado em tecnologia de informação, especialista em docência no ensino superior e mestrado em engenharia elétrica e computação no Mackenzie. Pode ficar à vontade aí para seguir. Muito obrigada, viu, Júlio? Acho que a gente está sem o seu áudio. Agora foi. Agora sim, meu. E aí, Pri, obrigado aí pela introdução, viu? Galera, bom, meu hobby é jogar COD, Call of Duty Mobile. Eu sei que o Samuel joga, mas mais alguém aí joga? Levanta a mão aí, vamos ver. Bom, eu tô aqui hoje por um convite aqui de um grande amigo, Fábio Araújo. Eu e o Fábio tivemos uma oportunidade de trabalhar juntos na Lynx. Antigamente tinha um outro nome, né, Fábio, na real. E o Fábio, ele atuava lá como alguém de testes automatizados. E eu atuei lá como consultor por alguns meses. A gente se aproximou bastante lá. E foi com certeza um bom achado, assim, né? De lá para cá a gente tem conversado bastante, já se encontramos diversas vezes também ao vivo nos bastidores dos eventos e tem sido realmente uma pessoa que eu considero muito. E quando ele me fez esse convite, não conseguiria dizer não aí a essa oportunidade de vir aqui falar um pouco a vocês aqui da Via. A Pri já me apresentou. Eu acho que só faltou uma coisinha aqui nessa apresentação da bio, que é possivelmente o que eu mais me dedico hoje em dia, que é o meu treinamento, programa de testes de qualidade de software, que é um treinamento onde eu ajudo pessoas a conseguir alavancar suas carreiras e conseguirem ser mais valorizados dentro do seu dia a dia, né? Nesse treinamento, hoje em dia, eu já tenho em torno na casa dos milhares de alunos que já passaram pelo programa, ou algumas centenas que fazem parte da turma atual. É um programa onde eu estou muito próximo dos alunos. Eu me sinto hoje assim muito preenchido por isso. Alguns de vocês que provavelmente já me conheciam antes devem ter me conhecido por causa do meu curso, por exemplo, Selenium WebDriver, que ficava disponível na Udemy, né? Alguém de vocês aí me conheceu nessa época, né? Depois coloca aí se vocês tiverem algum chat, alguma forma de interação. E aquele treinamento era um treinamento que eu chamava ele, na verdade, de curso, né? Pessoal, tem um pernilongo rondando aqui. Se por acaso se vocês me ajudarem aí com força, eu vou matá-lo. Bom, vamos lá. E aí, aquele curso era um curso de prateleira. Eu não conseguia chegar próximo aos meus alunos, sabe? Mas no programa é diferente. Então, hoje em dia, se eu pudesse dizer assim, o que eu mais estou dedicado hoje em dia seria com certeza ao programa, né? Bem, hoje eu trago para vocês aqui um assunto que não está relacionado diretamente a testes de software, como a galera estava discutindo agora há pouco, né? Oh, meu Deus. Ai. Como a galera estava discutindo agora há pouco, que eu estou falando de técnicas, de estratégias, de formas de você pensar de maneira mais estratégica no teste que você faz. Essas coisas eu ensino lá no programa. Hoje eu trago aqui para vocês algo mais relacionado ao tema, né, do nosso evento hoje. Futuro dos testes. E quando a gente fala em futuro dos testes, assim como a gente pensava lá no passado, né, com carros, por exemplo, quando a gente estava lá no passado e que a gente ia pensar em o que era o futuro, né, grande parte de vocês provavelmente pensava assim, o futuro são carros voadores,
enquanto eu falo isso para vocês, eu fiquei pensando por quê, né? Meu cérebro estava aqui já pensando no porquê será que a gente pensa nisso. Para quem mora na capital, né, em São Paulo, por exemplo, ou no Rio, sabe que a gente tem muito trânsito. Trânsito atrapalha seu dia a dia. Trânsito faz com que você não consiga otimizar sua jornada rumo ao seu trabalho ou rumo à sua casa, né? Toma seu tempo, toma sua grana, toma seus momentos com a sua família. Talvez seja por isso que o futurismo levava a gente pro carro voador. Um carro voador é tipo você conseguir fugir do trânsito, fugir do tráfego, fugir de, sabe? Conseguir otimizar sua jornada. Quando a gente fala em testes, é similar também. Você já parou para pensar? Por exemplo, fecha os olhos agora, tá? Eu vou fechar aqui junto com você. Fechou? Agora pensa, o que eu vejo como futuro da disciplina de testes de software? O que vem na sua mente? O que vem agora na sua mente? Agora, se você, novamente, né? Se você tem um chat aí, coloca no chat o que vem na sua mente. O que é futuro dos testes para vocês? Depois que você falou, ou que você pensou, ou que você escreveu no papel, seja lá como foi que você colocou isso aí depois dessa pequena reflexão aqui que eu chamei vocês a fazerem. Essa coisa que você anotou aí, ou que você pensou, essa coisa provavelmente tinha os mesmos princípios do carro voador. Sabe por quê? Porque provavelmente você começou a pensar aqui em testes automatizados que rodam sozinho, né? Testes exploratórios que rodam sozinhos. Defeitos que são reportados sozinhos. Aí você pode ter viajado aí, feito, né? Pensado em muitas coisas do que é o futuro em si. Mas no final das contas, se você for olhar para essas coisas, você vai perceber que lá no fundinho tem também a palavra otimização. Por quê? Porque você quer parar de fazer coisas toscas e quer fazer com que as coisas toscas sejam feitas pelas máquinas. Não é assim? Exato, Júlia, é exatamente isso. Eu não quero fazer as coisas que são repetitivas e chatas. Quero fazer as coisas mais legais, né? Eu não quero fazer a coisa mecânica. Eu quero fazer a coisa automatizada, ou quero fazer a coisa automatizada ser voltada a essas coisas mecânicas. E eu quero pensar, eu quero ser cognitivo, quero ser estratégico. É isso que eu quero ser, Júlio. Esse é o futuro que eu vislumbro, mano. Talvez seja isso que você esteja falando aí agora. Pensa que lá nesse futuro que você está pensando aí agora, você provavelmente está vendo essa otimização acontecendo, né? Algumas coisas sendo feitas de maneira automática, e realmente automática, né? Sem ter a intervenção humana, e você está pensando assim, o que eu vou fazer nessa época? Quer saber o que você vai fazer nessa época? Nessa época, você vai ter que ser um profissional estratégico, profissional pensante, cognitivo o suficiente para que a máquina não consiga substituir você. Entende? Nesse momento dessa reflexão, mano, isso tá muito profundo. Nesse momento dessa reflexão, você tem que pensar assim: eu sei exatamente qual que é o meu papel como sendo alguém que testa aplicações? Eu entendo quais são as ferramentas que fazem parte do meu arsenal? Eu não estou falando de software agora. Estou falando de características que estão relacionadas diretamente a alguém que testa aplicações. Estou falando de você olhar para um problema de software e você saber identificar um problema e saber qual estratégia usar, qual técnica usar, qual abordagem adotar, quais são os fatores que você precisa observar sendo alguém cognitivo. Por quê? Porque, desde já, eu já antecipo para você, a inteligência artificial, né, esse é o termo que a gente usa quando a gente não sabe qual que é o
o público. Eu não sei, eu tô aqui junto com vocês, tô aqui olhando para a câmera como se eu estivesse olhando nos seus olhos e falando com você, como se eu estivesse falando com você aí, né, do seu lado. Entretanto, eu não tô vendo você na real, entende? Então eu não entendo qual é o nível de profundidade do seu conhecimento em características como, por exemplo, inteligência artificial. Então eu falo inteligência artificial porque daí todo mundo entende. Todo mundo entende que é alguma coisa lá que é, né, me ajuda a tomar decisões. Mas dentro da inteligência artificial a gente tem um monte de, né, de sub-áreas que vão nos levar até a ter algo que soa como aquilo que vocês veem em filmes, né? Por exemplo, aprendizado de máquina, né? Machine learning é algo que está, né, embaixo desse guarda-chuva. Hoje em dia, quando a gente fala sobre machine learning, por exemplo, que é você utilizar de alguns algoritmos para conseguir te ajudar a tomar decisões com base nos dados, todo mundo pensa que, quando a gente fala, né, em aprendizado de máquina, pensa que, puxa, as coisas acontecem sozinhas. Às vezes a gente pensa isso, né? Elas não acontecem sozinhas. Elas acontecem através das instruções que o ser humano deu para a máquina. Um treinamento próximo a ele que o ser humano deu para a máquina. Estão entendendo? É algo, sabe? Algo que depende de vocês. O futuro, na minha opinião, quando a gente fala em inteligência artificial e teste de software, é certamente nós, profissionais pensantes, tá? Conscientes do nosso papel, pessoas que leem e que buscam muito conhecimento e que conhecem das mais diversas perspectivas sobre o papel de alguém que testa aplicações. Por exemplo, eu sei quais são as visões de Barr, eu sei quais são as visões de Bolton, eu sei quais são as visões de Graham, eu sei quais são as perspectivas da Charrett, eu sei quais são as perspectivas de Crispin, eu sei quais são a perspectiva de testes do Anish, eu sei como é que o Copland pensa teste de software. Eu sei o que é que o Tarek King tem pensado sobre inteligência artificial em testes. Eu sei o que o Arbor está pensando sobre inteligência artificial em testes. Estou falando um monte de pesquisadores aqui em teste de software que escreveram dezenas, centenas de artigos, de posts, de livros, que fizeram com que a nossa disciplina de testes hoje fosse grande. E se eu estou falando no nome dessas pessoas e você não conhece elas, esse é o ponto. De você entender que você precisa estreitar mais o conhecimento que você tem em testes, entende? Por quê? Porque no futuro que eu vejo, sim, nós, profissionais pensantes, utilizando da inteligência artificial para nos ajudar a tomar algumas decisões, frações de decisões, que podem nos ajudar a otimizar a atividade de alguém que testa aplicações. Otimização. Entende? Otimização. Então, num resumo rápido, a partir do momento que eu entendo o que é o meu papel, onde é que eu quero chegar, o que é que existe nesse mundão de meu Deus sobre teste de software e sobre o meu papel lá dentro, eu tenho conhecimento que vai me ajudar a conseguir programar a máquina, treinar a máquina para que ela me ajude a tomar decisões melhores e otimizar o meu trabalho. Entende? Muitas vezes a gente resume o nosso papel em teste de software a coisas minúsculas, o que faz com que a gente seja menos valorizado. Vou dar um exemplo para vocês. Você pensa que o seu papel como sendo alguém que testa aplicações é apenas encontrar bug. Então você se denomina Bug Hunter. Você pensa que o seu papel como sendo alguém que testa aplicações
é escrever cenários em Gherkin. Você pensa que o seu papel, como sendo alguém que testa aplicações, é apenas escrever scripts de teste automatizado. Quando você limita-se a isso, isso faz com que a sua visão de carreira seja curta, seja pequena, seja substituível. Por quê? Porque você não está enxergando a grandeza que tem dentro do seu papel. Entende? Muitas pessoas na minha época, quando a gente estava começando a trabalhar com automação de testes, por exemplo, muitos gestores, por não ter uma noção clara do que é teste de software, diziam assim: precisamos automatizar testes para que a gente possa, então, nos livrar dos testadores e conseguir, então, economizar mais grana na nossa empresa. Pensem um pouco, quais são os fundamentos que levam uma pessoa a acreditar que isso seja uma verdade? Pensou? Eu vou dizer para vocês algumas que eu vejo. A primeira, uma noção incorreta do que é alguém que testa aplicações. 2, uma ausência do conhecimento de quais são práticas de teste. 3, e esse é, mano, esse é muito profundo. Que é assim, uma noção incorreta de que testes de software, de que não há ciência em testes de software. Esses 3 pontos fazem com que pessoas reduzam o seu papel a sendo um papel secundário. Sendo que, na verdade, cada um de vocês que está me assistindo agora deveriam estar sendo protagonistas dentro da atividade onde você atua hoje. Quando você está numa squad, você é protagonista, por quê? Porque você contribui com o seu time em como é que eles podem ver a qualidade como um todo. Caramba, isso é muito profundo, mano. Agora, a partir do momento que você se reduz a sendo uma pessoa que faz tarefas muito repetitivas e mecânicas, a inteligência artificial ela não irá tomar o seu papel, ela já tomou. Por quê? Porque o seu papel foi reduzido a uma atividade mecânica simples e repetitiva. Entendeu o que eu quero dizer? O futuro entre testes e inteligência artificial tá realmente voltado, né, a pessoas pessoas que usam de sua cognição e de todo o seu conhecimento amplo sobre a área de testes e as mais variadas formas de interpretação ou uso de estratégias, abordagens técnicas de teste desses mais variados autores. Eu falei aqui alguns deles, a gente tem muitos outros, né? Esses que eu falei são minhas referências primárias, mas a gente tem ainda um monte de gente que já escreveu muito sobre teste de software, que vai te ajudar a você ter o conhecimento que vai te levar a você ser superior a uma máquina lá no futuro, entendem? Uma outra coisa que é importante dizer é assim, inteligência artificial, ela ainda, no momento em que nós estamos, não é capaz de substituir as principais atividades de alguém que testa aplicações. Mesmo naquelas atividades mais corriqueiras e mais mecânicas que a gente tem hoje em dia no seu dia a dia, como sendo alguém que testa aplicações. Por exemplo, hoje em dia, executar um teste automatizado, se você quiser, por exemplo, executar um teste automatizado e navegar em algumas telas, você pode sim utilizar inteligência artificial para ir lá e conseguir, né, mapear para você alguns elementos e conseguir criar para você alguns cenários com base, por exemplo, na execução do software pelos seus usuários lá em produção. É possível você fazer isso com inteligência artificial. É possível também que você consiga analisar defeitos e suas características primárias a partir de um agrupamento de informações padrões de escrita dos defeitos. É possível também que você crie testes automatizados de unidade automaticamente, utilizando, por exemplo, algoritmos genéticos, né, para, né, seleção natural, por exemplo, né,
proposta lá por Darwin, se não me falha a memória, hoje em dia já é utilizada como inspiração para a tecnologia, para criar scripts inteligentes, algoritmos inteligentes que conseguem criar testes de unidade automaticamente, visando aumentar a cobertura de testes. Hoje em dia a gente também tem mecanismos que identificam se um build quebrou por uma falha ou por uma anomalia, por ser flake. Hoje em dia a gente também tem algoritmos inteligentes que identificam se um teste falhou porque era flake ou não. Estão entendendo o que eu quero dizer? Tem diversas coisas, mas ainda não há ainda algum algoritmo que seja capaz de literalmente substituir você, pessoa que testa aplicações. Por quê? Porque você tem muitas, vamos chamar de habilidades? Vamos colocar assim que cada uma dessas coisinhas que eu falei são habilidades. Você tem muitas. Tá bom, a habilidade é muito grande. Atividades. Você tem centenas de atividades. Durante todos esses vários anos, dezenas de anos, pesquisadores pesquisaram sobre como utilizar a inteligência artificial em testes e conseguiram substituir pequenas partes das suas atividades. A junção de todas elas, não. E eu não consigo ver isso nem para os próximos 10 anos. Nem para os próximos 15, talvez. Por quê? Porque ainda há muita coisa dentro do seu papel que está ligado a você. Quando você não se conhece, qualquer máquina pode substituir. Entende? Coloca assim, se você está anotando alguma coisa, anota assim. Quando eu não me conheço, quando eu não sei qual que é a minha origem, a minha base, qualquer máquina pode me substituir. Quer ver outra coisa? Qualquer pessoa pode dar a direção da sua vida, da sua vida profissional. Qualquer pessoa pode dirigir a sua carreira por você. Agora, quando você conhece o seu papel, quando você conhece as suas bases, os seus fundamentos, aí é você que dirige. Aí é você que usa a máquina para conseguir te ajudar no seu dia a dia. Não é a máquina que substitui você. É você que usa a máquina para te ajudar. Hoje, quando eu olho para mim, eu digo, eu sei que nenhuma máquina vai me substituir. Por quê? Porque existem coisas que eu conheço do meu dia a dia que elas não são capazes de executar. Entendem o que eu quero dizer? Talvez, volto a dizer, em dezenas de anos, mas, cara, por hoje, nem de perto. O futuro, só para a gente finalizar aqui, tá? O futuro dos testes, em relação à inteligência artificial, está ligado a você conhecer o seu papel como sendo alguém que testa aplicações, conhecer o seu lado estratégico, que é tão, importante dentro da sua trajetória, e entender, sim, desses algoritmos cognitivos para que você consiga utilizá-los ao seu favor, para que você otimize o seu tempo, o seu esforço, para que você possa pensar de maneira muito mais abrangente em tudo que há dentro do dia a dia de um time, ou de alguns times, ou de uma corporação que tem dentro do seu dia a dia a engenharia de software. Eu queria agradecer aqui por essa grande oportunidade de estar junto com vocês hoje, falar desse tema aqui que eu gosto tanto e novamente, colocar aqui à disposição sempre que vocês precisarem de algo. Eu estou principalmente no Instagram, então se você ainda não me segue lá, eu sou o @JúlioDelimasinsta. Todos os dias eu me comunico com vocês e respondo suas perguntas nos stories. Além disso, eu também estou no YouTube. Hoje, nesse momento, meio-dia de hoje, eu lancei um vídeo novo. Programação para QAs que querem automatizar seus testes, falando sobre variáveis, para você que não programa ainda, mas que gostaria de programar e não encontrou nenhum tutorial que falasse a sua linguagem. Eu estou criando uma série gratuita lá para vocês, já está no 2º episódio. E para vocês que um dia quiserem conhecer o programa, que é o meu treinamento, como eu disse para vocês, programa.juliodelima.com.br. Beleza, Pri? Beleza, Júlio, muito obrigada. A gente manda no chat aqui também para todo mundo, todos os links aí. E é isso. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo conteúdo e até.
Legal. Pessoal, para quem quiser perguntar, depois vai lá nos meus stories. Eu vou colocar algumas caixinhas lá para vocês poderem mandar suas perguntas, tá bom? Um abraço. Valeu. Valeu, Fabio. Um abraço. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde.